Graça e paz, irmãos. É uma satisfação muito grande estar pela primeira vez aqui para pregar. Acho que ainda existem alguns irmãos que não nos conhecem direito, mas haverá de conhecer todos esse humilde servo, e também porque tem pouco tempo que nós estamos aqui, tem alguns meses que estamos aqui. Depois de uns 7 anos trabalhando na plantação e organização de uma igreja, hoje é a Primeira Igreja Batista em Murinim, região metropolitana de Belém. Daí nós deixamos aquele trabalho já concluído e nos ingressamos numa organização missionária e trabalhamos uns 17 anos nessa organização em tempo integral, e agora tem um ano e pouco que nós estamos trabalhando em mais outra organização, mas dessa vez como voluntário. Nós não estamos trabalhando em tempo integral. A Cibele, minha esposa, e a Laísa estão em Salvador, viajaram hoje porque ela precisou ir fazer alguns exames lá em Salvador. Daqui para quinta-feira ela deve estar de volta, né? Louvamos a Deus pelas nossas vidas e agradeço a Deus a oportunidade, o privilégio de estar aqui, mas sei que acima de gratidão, de privilégio, para mim, como mensageiro da palavra, é uma grande responsabilidade estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre satisfação ou insatisfação versus satisfação. Quantas vezes nós não estamos satisfeitos com o que temos e com o que somos? Conta-se que um camponês trabalhando e todo dia se levantava, enfrentava o sol quente com a sua enxada, com seus instrumentos de trabalho, e ele não estava muito satisfeito com aquilo. De repente ele viu alguém passar montado num cavalo bonito, e ele disse: olha, aquela pessoa ali está melhor do que eu, porque eu estou nesse suor aqui, e ele está cavalgando ali no seu cavalo bonito. Ele não estava satisfeito com o que ele fazia. Mas o dono daquele cavalo também se mostrava insatisfeito, porque ele viu alguém, enquanto ele estava cavalgando, viu alguém passar num carro bonito, e ele disse: um carro desse aqui é muito melhor do que o meu cavalo. E aí ele sentiu o desejo de ter um carro bonito como aquele. Mas o dono do carro também começou pensando, enquanto ele estava pensando ali, ele viu um avião passando e ele: olha, enquanto eu faço essa viagem em 2 horas, aquele avião faz em poucos minutos, eu gostaria de ter um avião daquele. E o dono daquele avião também começou pensando. Enquanto ele estava voando, ele viu bem mais alto do que ele um avião daqueles de cruzeiro, enorme. E ele dizia: olha, eu estou com esse aviãozinho pequeno aqui, sem muita segurança. Aquele lá é que é bom, porque ele viaja muito, conhece outros países, fazem viagens internacionais. É um grande privilégio ser um piloto de um avião daquele. E aí, passando para aquele grande piloto daquele avião grandão ali, ele começou pensando, enquanto ele estava saindo do aeroporto para fazer uma viagem internacional, e ele
taxiando ali, por acaso ele viu, próximo do aeroporto, um camponês trabalhando ali. Ele disse: olha, eu faço essa viagem, deixo a família em casa, passo dias viajando, é uma viagem muito longa, muito perigosa, porque eu levo muitas pessoas, a minha responsabilidade é grande demais, mas eu gostaria de ser como aquele camponês ali, porque ele não tem essas preocupações, essas responsabilidades que eu tenho. Eu gostaria de ser igual a ele. Por sua vez, aquele camponês, reticência. Eu quero falar um pouquinho sobre essa insatisfação que muitas vezes nós temos, e muitas vezes nós não percebemos a nossa insatisfação. Muitas vezes essa insatisfação está dentro de nós ali, sem ser revelada. Vamos abrir nossa Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 15. A partir do versículo 11, mesmo como os irmãos estão sentados, poderão acompanhar a leitura. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegando perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele,
Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Deus, nós te agradecemos a mensagem da tua palavra impressa nesse texto. Obrigado pela oportunidade, e que o Senhor, nesse instante, abra os nossos corações, nossos entendimentos, nossa mente, que possamos absorver a tua palavra e aprender alguma coisa sobre ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante a gente conhecer bem, saber a profundidade desta parábola do filho pródigo. Ela é muito conhecida, certamente todos aqui conhecem bem, e quem sabe já até ouviu uma mensagem sobre o filho pródigo, sobre a parábola do filho pródigo. Sabemos que ele era o filho mais novo, conforme diz o texto. Ele era um jovem inteligente, e ele resolveu se aventurar, pediu então a sua parte da herança e sai de casa, e então cai no mundo. Nós sabemos que depois dele sofrer, passar por humilhações, e o interessante é que uma das coisas de humilhação dele aqui é que depois que ele ficou sem nada, ficou pobre, ele foi trabalhar para alguém justamente para apacentar porcos, que era abominação para o judeu. Então ele chegou a esse ponto de humilhação. Mas um dia ele acordou, pensou no que o seu pai podia lhe proporcionar, e ele tomou uma decisão. Ele pensou sobre isso e ele agiu, e ele voltou, e ele se humilhou diante do seu pai e foi recebido com festa em casa. É uma história linda, uma história maravilhosa. Mas não é desse filho pródigo que eu quero falar nesse instante. Eu quero falar um pouquinho sobre o outro filho, o filho mais velho, que era tido como bonzinho, cumpridor dos deveres, obediente ao seu pai, e ele nunca tinha deixado o lar paterno. Parece alguém exemplar. Mas nós vamos ver agora algumas coisas que nos levam a afirmar que esse filho mais velho também era um filho pródigo. Na verdade, a palavra pródigo significa gastador, esbanjador, dissipador, perdulário, alguém que desperdiça o que tem. Mas como assim, pastor? Ele não desperdiçava nada. Será que ele não desperdiçava nada do que ele tinha e do que ele era? Vejamos a seguir. Essa insatisfação tem um traço muito marcante na vida de muitas pessoas
que se abrigam na igreja, trazendo isso para os nossos dias. Quantas vezes nos deparamos com pessoas, ou até conosco mesmo, nessa mesma situação de insatisfação que aquele jovem vivia. O jovem mais velho. Muitas vezes, pessoas vivem sob o teto do pai, procuram servi-lo e obedecer-lhe, mas intimamente sentem-se descontentes e frustrados por uma ou outras ou várias situações. Muitos vivem a murmurar por causa do insucesso, por causa das injustiças, dos desafetos. Quando isso acontece conosco, colocamos-nos na mesma situação do filho pródigo que ficou. Vamos ver então aqui a insatisfação cadê aqui? Eu não sei qual é o botão que aperta aqui. Ah, tá. Obrigado. Vamos ver aqui. Aquele jovem era insatisfeito e no texto aqui que nós vamos analisar a partir de agora, nós vamos ver a insatisfação detectada naquele jovem. O problema do filho mais velho se evidencia, a princípio, por ele permanecer calado. Até aquele momento ali, ele servia ao seu pai, mas ele não se manifestava de forma nenhuma. Às vezes, o silêncio é profundamente revelador, e a falta de palavras fala mais alto do que a abundância delas. Quando o caçula pede a sua parte da herança e sai de casa, ele comete um sério delito segundo a cultura oriental, e até aqui nos nossos dias, né, no mundo ocidental, é também alguma coisa muito desagradável. Para aquela época, além de ser um grande desrespeito com o seu pai, era também, de certa forma, o desejo da morte do seu pai. Nós sabemos que toda a herança só é dividida entre os filhos depois da morte do pai ou dos pais. Era quando era repartida, e é quando se reparte, se faz inventário e reparte os bens da família. Ainda bem que eu não tenho muita coisa para repartir. Os ouvintes de Jesus, naquele ponto, naquele momento ali, deve ter esperado que aquele homem desse uma bela surra, uma bela correção naquele filho por ter falado uma coisa dessas. Porém, qual foi a atitude daquele pai? Por causa do amor ao seu filho, resolveu, então, dividir a herança e dar a parte dele. Acontece que o filho mais velho, naquela época ali, ele tinha poder sobre os filhos mais novos. Caberia a ele, naquele momento ali, promover a conciliação entre o filho e o pai. Então nós já vemos aqui uma falha dele, porque ele tinha até a obrigação de promover esta reconciliação.
chamar o filho e demovê-lo daquela ideia. Mas o que foi que ele fez? Ele simplesmente ficou calado. Ele não fez nada. Nem incentivou, nem aconselhou o seu irmão. Ele não disse uma só palavra. Pelo menos o relato bíblico não diz que ele falou nada ou fez nada. O filho mais velho permanecera em silêncio, porque ele estava também tão insatisfeito quanto o filho mais novo. Só não saía de casa por uma questão de obrigação. Ele era cumpridor dos mandamentos, das leis, e por uma questão de segurança. Ele estava em uma zona de conforto, e então ele não queria sair. Ele tinha abundância ali, tinha tudo, não lhe faltava nada. Por isso que ele não se manifestou, ele ficou calado. Mas veja só, existe um grande número de pessoas cuja relação com Deus se reduz tão somente a sentimentos de obrigação e segurança. Estão na casa de Deus porque querem segurança e se sentem obrigados a cumprir os mandamentos. E às vezes até cumprem, mas não por amor, mas por obrigação. Ou seguem por medo, ou seguem por costume. Servem-no por dever ou por interesse. É o resultado de uma vida sem alegria, uma vida sem brilho, uma vida sem abundância, sem realizações, uma vida insatisfeita. Esse não é o tipo de existência que o Senhor quer para os seus filhos. Deus não deseja isso para nenhum dos seus filhos. Quer dizer, também não significa que não possamos querer melhorar a nossa vida, querer alguma coisa a mais, conquistar nossos ideais, nossas realizações, nossas relações com outros, consertar os nossos erros, melhorar em todos os aspectos e também realizar os nossos sonhos. Lá em Filipenses, eu queria que mostrasse aqui, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, de 13 e 14. Apóstolo Paulo, por exemplo, estava querendo melhorar, e ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui os sonhos, realizações, desejos de Paulo. A outra coisa, lá outra referência aqui no capítulo 4, o capítulo seguinte de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar
alimentado como ter fome, tanto a ter abundância como passar necessidade. E aí o apóstolo chega a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não demonstra insatisfação por parte de Paulo. Mas eu quero mostrar um pouquinho mais sobre a insatisfação daquele filho mais velho. A insatisfação revelada. Se você olhar nos versículos 25 e 26, nós vamos perceber essa insatisfação dele quando ele começa a revelar. Ele estava no seu trabalho, ao voltar da jornada, e ouviu o som das músicas. E então ele chama um dos servos e pergunta o que é aquilo. O que era apenas uma suspeita, então se confirmou. O pródigo que ficou, na verdade, trabalhava, mas vê com desconfiança tudo o que é júbilo e festa. Parece que não fazia parte da vida dele sentir alegria, sentir júbilo, fazer festas e assim por diante. Mais para frente nós vamos ver aqui qual era o motivo que ele tinha para festejar. Eu não sei como você tem se sentido em todos os aspectos da sua vida, se você tem alguma insatisfação, como você tem se julgado. Às vezes, nós achamos que Deus ama mais o outro do que a mim. Às vezes, achamos que os outros são mais abençoados do que eu. Mas creia que Deus ama a cada um de nós. Ele ama tanto a todos os seus filhos que ele deu o seu único filho para morrer, para nos dar salvação. Tem uma história interessante de um jovem que foi convidado a ouvir a palavra de Deus, e ele chegou na igreja, ouviu, achou interessante ir para o céu é bom, é maravilhoso, Deus é bondoso, é eterno e tal. E aí ele se interessou e ele levantou a sua mão: eu quero ser crente também. Ele passou algum tempo na igreja e à medida que ele foi aprendendo, ele foi conhecendo as coisas, e depois ele sumiu da igreja. Passou-se algum tempo e algumas pessoas foram visitá-lo. E chegou lá: oi, fulano, como vai você, meu irmão? Está bem? Estou bem, sim. Estou tranquilo. Ah, nós viemos aqui porque você fez uma decisão lá e depois você se afastou. Nós não sabemos por que você deixou de ir à igreja. Ele disse: pois é, eu tenho pensado muito e eu tenho pensado em desistir. Mas por que, meu irmão? E aquele conselho, né? Você sabe que Deus ama você, Deus ama tanto você que Ele deu o seu filho para morrer lá na cruz. Aí ele disse: é justamente a esse ponto. Porque se Ele foi capaz de matar o filho dele, o que Ele faria comigo? Não vou lá mais não. A insatisfação daquele jovem e a incompreensão do amor do Pai. Mas o Senhor Jesus veio para morrer pelos nossos pecados.
E ele fez isso por todas as pessoas do mundo. Mas, se houvesse um único ser na terra perdido, Jesus viria para morrer por ele também. Se ele fosse o único, Jesus viria para morrer por ele. Então nós vamos ver aqui como aquele filho mais velho sentiu-se injustiçado e recusou-se a entrar em casa e participar da festa. Então ele estava ali revelando a sua insatisfação. E diante disso, ele vendo que o outro estava sendo acolhido e o seu pai demonstrando amor pelo outro, olha só, mas o pai o buscou com amor. O seu desejo era ganhar aquele filho. Mas veja só, vamos pensar nessa cena. Aqui está uma festa rolando ali na casa daquele pai fazendeiro. E aquele filho ali, bem recebido. E de repente, o outro filho, que certamente as pessoas perceberam que ele não estava presente, quando ele vai chegando, ele fica insatisfeito com aquela manifestação. E ele então se retrai. Quando o pai o procura, que ele não quer chegar perto da casa, aquele pai sabia que aquele filho era cumpridor dos seus deveres. Ele deixou o banquete, foi em busca daquele filho. Lá no versículo 28 mostra isso. E ele se humilhou diante do seu próprio filho e diante daquelas pessoas convidadas ali. Se ele dissesse: você é meu filho, passe aqui, nós vamos para a festa agora, pode melhorar a sua cara, porque isso aí não está certo que você está fazendo, e vamos participar da festa. E desse essa ordem, ele iria sim. Mas o pai não o abordou ou não reagiu desta forma. Ele reagiu com amor, porque ele não amava um filho mais do que outro. Ele não amava menos do que aquele que voltou do mundo exterior. Quando o pai insiste com ele, aí nós vamos ver esta insatisfação declarada. Olha só, a insatisfação declarada. O que é que ele fala então para o seu pai? Lá nos versículos 29 e 30 diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Olha só o que é que acontece nesse cenário aqui, nesse momento. Esse versículo 29 é bem revelador. E a insatisfação dele é tão grande que ele não considera o seu irmão como irmão. Ele chama de esse teu filho. A outra coisa mostra claramente que para ele o seu pai não era um pai, era um senhor. Há tanto tempo te sirvo. Ele não se considerava filho, e sim um empregado, um servo.
Então nós chegamos a esse momento aqui do desenrolar dos acontecimentos que o próprio filho confessa o seu descontentamento. Na verdade, quando ele revela isso, já é um progresso. Porque muitas pessoas que estão insatisfeitas mantêm isso de forma velada. Há muitos que vivem insatisfeitos e são incapazes de admitir e não faz nenhuma revelação a respeito. Pelo menos ele teve a coragem de assumir o que sentia e pensava naquele momento. Ele estava consciente da sua frustração e derramou adiante do seu pai, na forma de lamúrias e reclamações. Mas o que ele fala é profundamente revelador. E o pai pôde perceber como ele vivia em um mundo de insatisfação. Olha só, em primeiro lugar, aquele pródigo, aquele filho mais velho, vivia nessa condição. Ele não tinha um pai, ele tinha um patrão. O seu pai, na verdade, era o seu senhor. Não havia nada de afeto, nada de graça, nada de misericórdia nessa relação. Para ele só existia lei e interesse. Não é de se admirar que ele demonstrou só insatisfação e tristeza. Não tinha contentamento, não havia amor nem alegria no seu coração. Em segundo lugar, o filho mais velho revela que o seu conceito de alegria estava intimamente ligado à existência de bênçãos materiais. Na verdade, o conceito de alegria daquele filho mais velho era o fato de fazer uma festa e a alegria estava na própria festa e não tinha um outro motivo. Era só a festa em si que para ele era o motivo de alegria. Ao contrário do outro, que a festa é porque ele havia voltado, havia se arrependido e havia chegado aos pés do seu pai com arrependimento. Diferença grande do que ter apenas um cabrito e a festa como o próprio motivo da alegria. É importante sabermos que Deus quer mais do que servos, quer filhos. Isso é o que Deus quer. Dentro da parábola a gente vê isso de forma muito clara. Que o nosso Deus é o Deus de amor. É o Deus que quer que os seus filhos desfrutem da sua comunhão. Olha só, o Pai Celeste quer filhos que possam desfrutar da sua comunhão e das suas misericórdias em amor. Quantas vezes nos deparamos com a nossa própria insatisfação, com o que temos, com o que somos. Como o pródigo que ficou, muitas vezes nos revelamos mais amigos das bênçãos de Deus
do que do Deus das bênçãos. Quantas pessoas procuram hoje, e até ouvimos apelos por aí, dizendo: venha buscar a sua bênção. Ao invés de ouvir o convite, venha ser uma bênção. Então, dessa satisfação declarada, vamos ver agora este último ponto aqui: a insatisfação confrontada. O que o pai da parábola fará para ganhar o seu filho revoltado? O que é que ele precisava fazer naquele momento ali, em confronto com o seu filho? Ele tinha duas opções ali: ou exigir que o filho entrasse na festa, ou então persuadi-lo, mostrar para ele, demonstrar para ele o seu amor. Não é essa a vontade de Deus, que nos confronte ou nos exija, mas que nos chama com amor. Lá no versículo 31, olha só o que é que diz aqui. O que é que o pai falou com aquele filho revoltado, insatisfeito, triste? Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Eu vou na próxima vez aumentar aquela letra ali, tá? Tudo que é meu é teu. Em nenhum momento aquele pródigo mais velho chamou o seu pai de pai. Interessante que quando o filho mais novo chegou, ele o chamou de pai, apesar de se sentir indigno, de dizer que nem era digno de chamá-lo de pai, nem era digno de ser seu empregado. Mas ainda assim, ele o chamou de pai. Porque o pai sabia que mesmo ele estando longe, ele era seu filho e ele tinha o seu DNA. Ele nunca deixaria de ser seu filho. Por isso, quando nós nascemos na família de Deus, nós passamos a ter o DNA do Espírito Santo. Que nós fazemos parte da família de Deus. Então ele diz: tu sempre estás comigo. Esse era um privilégio do qual o caçula tinha abrido mão, mas depois se arrependera amargamente. Mas o filho mais velho conservava esse tão grande privilégio. Só que ele não percebia, não valorizava, não se sentia feliz, não se sentia satisfeito. Não enxergava a preciosidade dessa presença. Portanto, ele era tão pródigo quanto o filho mais novo, porque ele desperdiçou principalmente a comunhão com o pai que tanto o amava. E quantas vezes nós desperdiçamos a comunhão que temos com o nosso Pai Celestial? E o pai ainda complementa: tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Então ele tinha tudo. Ele tinha segurança do lar, ele tinha
tudo ali, ele tinha cavalos, eu vou supor que ele tivesse uma fazenda muito completa de tudo aqui, tinha plantações, tinha os servos que podiam servi-lo ali, tinha tudo o que ele necessitava, alimento, não faltava nada para ele. Ele disse ao seu pai que nunca tinha ganhado um cabrito do seu pai para matar, para festejar com seus amigos. Na verdade, era tudo dele, ele quisesse matar quantos cabritos, quantos bois ele precisasse para se alegrar com seus amigos. Mas ele não percebeu que ele tinha tudo isso. Ele podia fazer isso sem absolutamente nenhum problema. Enfim, o pai da história que Jesus contou com esses dois filhos, um insatisfeito porque se foi, o outro insatisfeito porque ficou. Porque os dois eram filhos pródigos. Os dois desperdiçaram a comunhão e os bens do lar paterno. Não souberam aproveitar tudo isso que estavam ao seu alcance. Não souberam valorizar o pai que tinha, nem tudo que podia ser disponibilizado para ele. Sabemos que o filho mais novo caiu em si, se arrependeu, voltou, se reconciliou com seu pai. Mas e o filho mais velho? O que será que aconteceu com ele? A Bíblia não relata qual foi o fim dessa história do filho mais velho. E agora, o que terá acontecido, ou o que teria acontecido com ele? Nós podemos imaginar que nós somos aquele filho mais velho que precisava mudar a sua vida, assim como o filho mais novo mudou. Essa parábola se encerra com um duplo apelo ao amor, para que nos alegremos com o Pai e com os irmãos, e ao arrependimento, para que mortos revivamos e perdidos encontremo-nos. Ainda tem uma lição final aqui. Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco pelo amor, não pela obrigação. Deus trata com a gente não como coisas. Ele opera através de relacionamentos e não de leis. E, finalmente, o amor é a essência da vida cristã e não a outra forma de vivermos contentes e satisfeitos, a não ser amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa história dos dois filhos, que agora sabemos que são os dois filhos pródigos, nos traz muitas lições. Não sei em qual perfil dos dois cada um de nós somos mais parecidos. Se aquele pródigo que voltou ou se com o pródigo que ficou. Seja lá qual for a nossa melhor identificação com um dos dois, nós precisamos
compreender a bondade de Deus, o amor de Deus e o carinho com que Ele nos tem. Porque Ele ama a todos nós. Que o Senhor assim nos abençoe.